isso aí a gente vai resolver. Você vai ver. Ficar tudo em paz. Conversar com Moisés. Conversa com Moisés. Aí depois tem que conversar com a Lawane. Vou fazer a clínica dela. O problema é que eu tô sem tempo até pra fazer a clínica dela. Porque dia de domingo. Tem que fazer dia de domingo. É, Eu já comecei aqui, gente. Ai, mais ou menos. Ah, pega o dia 4. Eu nem tô fazendo jovens por causa disso daí. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos entrando ao vivo pela plataforma do Instagram. Você que está entrando, seja muito bem-vindo. Íamos fazer o podcast de hoje, porém tivemos alguns problemas. Faz um favor para mim, amor. Liga para o Moisés e fala para que chegou a câmera, para ele já trazer. A câmera? Fala para ele trazer. Você não falou que ia ter que comprar? Não, já comprei. Só que tava cancelando o som tá baixo. Peraí, Lenha. Deixa eu ver aqui. Eita. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você que está entrando, seja muito bem-vindo. Tá bom? Pronto, vai melhorar aí, Leinha. Filha amada, aleluia. Paz, Andressa, Leia, Lúcia, Amorim, você que está entrando, seja muito bem-vindo. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Estamos ao vivo pela plataforma do YouTube, tá? E também pela plataforma do Instagram. Quem foi entrando, dispara aí. Quem foi entrando? Vê se melhorou a linha aí do YouTube. É que eu tava falando baixo também. Tá bom? Dispara aí nas redes sociais, você que tá entrando. Lázaro, olha aí o Lázaro. O Lázaro é o nosso capista agora, hein, Lázaro? Bênção demais, hein, Lázaro? Muito bom. As capinhas do Lázaro. Deus abençoe, Lázaro, aí por tudo já, tá bom? Olha aí, você que é a primeira vez, digita aí, primeira vez, cidade, estado, nação que você mora. Você que tá pelo YouTube, já vai compartilhando. Se inscreve, dá o seu like, siga o nosso Instagram também, fazendo assim você é notificado pelas redes sociais, tá bom? Olha o pessoal entrando, que bênção, hein? Não sei se vocês viram as nossas capas aí, tem sido bênção. Luana Costa, olha aí, ó. A gente ia fazer o podcast hoje, só que não chegou as câmeras que eu comprei. Diz o rapaz que chegou agora, não sei. Vou ver aqui. Se chegou, maravilha, tá? Se chegou, maravilha, porque... Só que aí a gente vai fazer só na segunda-feira. Deixa eu colocar aqui, Leinha, aqui agora que eu vi aqui, tá? Pronto, fixado. Já vai disparando. Aí eu resolvi falar sobre isso, desvendando os 8 portais sexuais do corpo. Tremendo, hein? Luciana, Joinville, Santa Catarina, Goianese, Goiânia, Isada Silva. Você que é a primeira vez, digita aí primeira vez, cidade, estado, nação que você mora. Já vai compartilhando esse link com o máximo de pessoas que você puder. Lembrando vocês que Leinha, que dia que é? É 19 de abril, vamos ter a segunda parte da Masterclass Sexualidade para Casais, tá? Provavelmente vai ser em 3, 4 partes. E quem adquire todas as partes. É um valor simbólico de R$ 69,90. Você pode falar com a Leia, tem PDF de cada parte, é benção, e depois vão ser inseridos na nossa plataforma, tá? Em nome de Jesus. Amanhã, aqui em Guarulhos, nós teremos o Culto das Mulheres, 19 horas, Rua João Paulo Piacentini, número 85, Jardim Santa Lídia. Você, irmã, que vem estar com a gente, viu? Andressa, vem estar amanhã, hein? Culto das Mulheres. Primeira vez, Lia Lira, Eliseu Martins, Piauí, é isso? Que bênção, hein? Piracicaba, que glória, maravilha. Piracicaba, Rio de Piracicaba, né? Tem uma música que fala isso. Liária, Valéria Santana, Andrei, que bênção, glória a Deus. Você que está entrando aí, já compartilha, dispara nas redes sociais. Dispara.
Deixa eu falar aqui. Glórias a Deus. Deixa eu só ligar com o pastor aqui, gente. Ai, Jesus, me ajuda. Glórias a Deus. Você que está entrando, pastor, como a gente aprende com o Senhor? Audrey, a gente tem as escolas. Escola Shemitah, Escola de Libertação, Escola dos Sonhos. Só falar com a Leia Faria aí, tá? Só falar com a Leia Faria. Falou com a Leia Faria. É bênção demais, tá bom? Falou com a Leia Faria, é bênção demais. Glórias a Deus. Quem foi entrando, dispara aí nas redes sociais. Mais um dia, tá? Mudou por quê? Porque a gente vai fazer podcast. A gente vai fazer o podcast. E aí a câmera que eu comprei não chegou, chegou agora. A glória a Deus que chegou, porque estava muito preocupado, né? Ué. Isso, assim vai se sentir melhor ainda. Dispara aí, gente, compartilha aí. Glórias a Deus. Você que está entrando. Glórias a Deus. Deixa Deus trabalhar. Gabriele Veneziane, Leia, pessoal, sejam bem-vindos. Vai disparando, vai dando like, tá? Você que está no YouTube, compartilha. Mais um dia de bênção, mais um dia de paz, mais um dia de alegria, mais um dia de felicidade. Meu Deus, cadê o pastor aqui? Me ajuda, servo. Gente, não liga não, tô dando uns toques aqui com o pastor que ele... O rapaz está lá para pegar um negócio, ele não está lá. Glórias a Deus. Dispara aí, gente. Pastora Edna Quebec. Edna Quebec. Glórias a Deus. Não é sobre casamento? Ia ser, viu, Laiane? Ia ser sobre casamento. Só que assim, a câmera que eu comprei, que era para ter chego ontem, não chegou. Aí a gente falou assim, vou fazer a live normal. E também, gente, não ia ser por aqui, tá? Eu tô falando para vocês adicionarem lá, vocês se inscreverem no canal e também vocês seguirem o Instagram, que é o @zaitcast. Tá? @zaitcast. Por quê? Porque vai ser por lá os podcasts. Então hoje não ia ser pelo YouTube aqui do meu canal, tá? Não ia ser. Não ia ser. Ia ser pelo outro canal. Então se inscreve lá em nome de Jesus, tá bom? Mas segunda-feira a gente vai tratar desse assunto sobre a questão aí da batalha espiritual no casamento, né? A batalha espiritual no casamento. Eu creio que vai ser bênção do Senhor, vai ser de grande valia aí em nome de Jesus, tá bom? Você que está entrando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que o Espírito Santo possa te tocar de uma maneira sobrenatural e poderosa. Aleluia, aleluia. Maneira sobrenatural e poderosa. Compartilha essa live aí. Compartilha essa live.
Artes Party, G. Carvalho, Dani Caed, bem-vindo. Você que está chegando aí, outro estado, cidade, nação, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Dentro de 2, 3 minutinhos vamos iniciar. Leinha tá disparando aí. Olha só que bênção, hein? Vamos lá. Mais um dia de bênção. Olha aí. Elvis, Maria Rita já inscrita. Kátia já inscrita. Isso, você que não é inscrito ainda no Zaitcast, Suzana Capitia, Andressa de Cássia, se inscreve lá, Rosilene. Por quê? Porque a semana que vem os podcasts vão ser por podcast, tá, gente? Eu vou dar aula todo dia. Vou dar aula todos os dias. Porém, vai ter dia que eu vou escolher para dar o podcast e vai ser no canal. Então, aí você fala assim, o pastor não vai dar aula hoje? Eu tô lá no Zaitcast. Aí é só você acompanhar lá. Mas eu preciso que você se inscreva no Instagram, @Zaitcast, e no YouTube, também @Zaitcast. Sou de Jaú, interior de São Paulo. Priscila Cardi, que bênção. Você que está no Instagram, vamos chegar a mais de 100 pessoas. Você que está no YouTube, vamos chegar a mais de 200 pessoas. Compartilhe essa live. Live de hoje interessante, né? Desvendando os portais sexuais do corpo. Né? Desvendando os portais sexuais do corpo. Tá? Desvendando os portais sexuais do corpo. Eu creio que vai ser bênção. Vou falar algumas coisas, não quero ser taxativo, mas algumas coisas que o Senhor ele foi nos dando discernimento. Kátia Ramos, tudo é bênção para nós. Vitor Oliveira, pastor, sei livro de portais é outro nível de revelação. Estou de boca aberta até agora. Que bênção, Vitor. Glória a Deus, hein? Aí a Lenha colocou aí, ó, Zaitcast, tá? Vamos lá, dispara aí, compartilha, convida o pessoal. Mais um dia de vitória, mais um dia de bênção, mais um dia de... Na realidade, mais um dia, né, de ensino. Queridos, todos os dias estamos aqui, não é brincadeira não, mas estamos aqui para a louvor e a glória do Senhor. Para a louvor e a glória do Senhor. Crendo no poder do Senhor, crendo no mover profético dos céus, tá? Crendo no mover profético dos céus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dispara aí, você que está entrando. Vai disparando nas redes sociais. Glórias a Deus. Vamos começar? Espírito Santo, eu quero apresentar mais um dia, Senhor, na Tua presença. Eu quero apresentar mais esse momento no Teu altar. Eu quero apresentar, ó Pai, esse ambiente. Eu quero te pedir, transforma esse ambiente num ambiente de cura, num ambiente de glória, num ambiente de libertação, num ambiente de unção, num ambiente de revelação, num ambiente, Senhor, de transformação, Pai. Vai quebrando todo o cativeiro espiritual, vai quebrando toda a sentença espiritual, vai quebrando toda a fortaleza espiritual, vai colocando por terra, Senhor, toda a fúria do adversário, tudo aquilo que o adversário quer usar para travar, amarrar, segurar, tudo aquilo que o adversário quer segurar para impedir. Labravassura mandacadarabadai, Espírito Santo vai desfazendo toda obra contrária, vai desfazendo todo o jugo espiritual da maldade, da malignidade, do engano, da mentira, da falsidade. Espírito Santo, tira o peso, o cansaço, a fadiga, abre os portais de glória, traz o discernimento. Meu Deus, nós necessitamos de uma revelação, nós necessitamos de uma unção. Nós necessitamos, ó Pai, de portais abertos, nós necessitamos da glória do Senhor sendo liberada sobre este lugar. Meu Deus, cumpre as profecias. Cumpre, Senhor, as tuas palavras, abre os nossos sentidos proféticos no dia de hoje, dá-nos o discernimento de espíritos, ó Pai. Eu repreendo todo espírito roubador da tua palavra. Eu repreendo, Senhor, toda a fúria do adversário contra a vida desse homem, dessa mulher que estão nessa live. Que haja, Senhor, liberações em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Vai lá, gente, compartilha aí, dispara aí. É bênção do Senhor.
Abra a sua Bíblia, em nome de Jesus, em Hebreus 13:4, que diz assim, olha só. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Interessante, né? Quero ler também 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9, que diz: mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Êxodo capítulo 20, versículo 14, diz assim: não adulterarás. Tá? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 a 17. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3 a 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 e 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Que coisa tremenda, hein? Mateus, capítulo de número 5, versículo 28, diz assim: mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela. Já cometeu adultério com ela. E para encerrar, Efésios capítulo 5, versículo 3 diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não são próprias para os santos. Vamos começar aqui já interagindo, tá? Interagindo, já vamos começar nessa interação. Vocês que estão aqui, me respondam uma coisa: qual de vocês tem enfrentado guerras na área sexual? Digita aí. Vocês que estão aqui, qual de vocês tem enfrentado guerra na área sexual? Na área sexual. Tem enfrentado batalhas, lutas, guerras. Você fala assim: meu Deus do céu, que guerra é essa? Que batalha é essa? Que dificuldade é essa? Qual de vocês tem enfrentado essas guerras na área sexual? Por gentileza, já vai me respondendo aí. Dispara. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dispara mais um dia. Olha aí. Pastor, eu tive um sonho que tinha relação sexual com um tio que me molestou quando eu ainda era criança. Vínculo que precisa ser quebrado, Gisele. Olha só, Natália, Laiane Cruz, Tiago, Maria Rosângela, Maria Rita, Rosiene, Maria Fraga, Dania Kelly. Eu e meu esposo temos muitos sonhos sexuais. Ronaldo Martins, temos que provar algo todos os dias. Maria Rita, eu. Maria Rita, eu. Maria Rita, eu. Olha só, vamos lá. Eu disse que já via uma mulher fazendo sexo com ele. Ele disse que já via uma mulher fazendo sexo com ele. Provar que somos fiéis. Maria Rita disse aqui. Glaucia Campestrini, eu. Maiara Ferreira, eu. Olha só as guerras, né? A Leninha, fui molestada na infância pelo irmão de criação. Hoje sou casada, mas não tenho desejo sexual. Isso é ataque espiritual, tá? Isso é influência. Isso por quê? Porque gerou um bloqueio em você. Isso aí a gente vai ter que tratar isso aí, irmã. É o que acontece. Muitas mulheres que foram
violentadas, abusadas, ou elas são afogueadas na área sexual ou elas são bloqueadas, tá? Pode ser essas duas questões. Cheguei agora, pastor, qual foi a pergunta que o senhor fez? Todos os dias é uma luta contra a carne. É verdade, Rita Mesquita. Todos os dias há uma batalha espiritual sendo travada contra a nossa natureza. Muitas vezes a natureza de pecado, né? Porque a nossa natureza, ela é carnal. Meu filho Kleber viver no inferno com a mulher. Entende? Você que está aqui, a pergunta é, qual de vocês está vivendo uma guerra na área sexual? Tem pessoas que estão aqui que vivem um inferno sexual. É visitado por demônios, é problemas na área sexual, são situações. A live de hoje é desvendando os 8 portais sexuais do corpo, tá? E eu não vou entrar em detalhes, eu tenho um livro que é os portais dimensionais, que eu falo sobre isso. Sonho direto tendo relação, isso é demônio. Você está tendo relação com demônio. Já ensinei isso esses dias sobre incubos e sucubos. No meu caso, toma anticoncepcional, pode ser isso a falta da libido? Depende, pode ser que seja. Mas Maria Rita tem que verificar. Todos os dias temos uma luta contra a carne, é verdade. Só fui pensando e sonhando com o pastor. Sim. Não é eu, né? A Michelle. É um pastor que ela, na realidade da igreja que ela frequentava, vínculo de alma, porque você se envolveu com ele, né, serva? Se envolveu com o pastor lá e olha aí o que aconteceu. Todos os dias temos de lutar contra a carne. Pastor, somos cristãos separados há 3 anos e meio, sonho em voltar para ela, me ajuda. Batalha espiritual, né? Então, entende isso? Há uma guerra espiritual que é travada, é uma batalha espiritual que é travada, em nome de Jesus. Inferno, não mais para mim. Tanto faz sexo ou não com meu esposo, eu não sinto necessidade, não eu faço para a honra a Bíblia, ele me cobra. Na realidade, tem que ter postura nessa área também, que se não tiver postura nessa área, o inimigo age também. Entende isso? Tá. Vamos lá aqui, vamos. Você que está aqui, você que é casado ou casada, vocês que são casados, qual de vocês tem dificuldade na área sexual? Digita aí, eu tenho, pastor. Eu estou fazendo isso, queridos, porque vocês precisam de ver que o ser humano é ser humano, todos têm dificuldades, às vezes nem todos assim modo dizer, mas tem guerras, tem batalhas e que precisam, tá, de armamento espiritual. As pessoas, elas estão na igreja, mas muitas vezes elas são perseguidas constantemente na área sexual. E isso é muito triste, isso é complicado. A pessoa está na igreja, mas há uma guerra. Existe uma batalha sendo travada, existe uma guerra sendo travada. E aí a gente precisa discernir algumas coisas, entende? Precisamos discernir algumas questões. E se você não discernir isso, você vai ter problemas. Precisamos ter discernimentos espirituais, tá? Discernimentos espirituais. Então, muita gente é perseguido. Tem muitos casais que não conseguem se envolver de maneira relacional, tá? Não consegue. Pastor, eu tenho dificuldade, é muito difícil para mim. Por causa de problema. Eu tenho muita luta. Olha aí, ó. Você tá entendendo? E às vezes as pessoas, não é que as pessoas são ruins, mas elas são massacradas. Olha aí, ó. Gunter Gomes, Maria Ruber, José Francisco, Gisele, Maria Rita, André de Lima, Rejane. São batalhas que a pessoa enfrentou. Mas eu sempre digo o seguinte, um dos maiores segredos da felicidade, anote isso daí, tá? Um dos maiores segredos da felicidade, está, na realidade, em um passado sexual, um passado e um presente sexual resolvido. Vou repetir. Um dos maiores segredos da felicidade está num passado, tá, sexual resolvido. Então, se você é uma pessoa que tem, na realidade, você tem aí um passado sexual e esse passado sexual ele não foi resolvido na sua vida, a tendência é que você tenha problemas. Eu tenho porque eu sempre via mulheres falar que não se fazer sexo, a caneca dói, morre se não fizer para mim. Eu fico sem de boa, eu já fui molestada quando criança. Então, esse é o problema. Às vezes, por ter sido molestado, é mais fácil não ter.
porque existe um tipo de bloqueio, né? Sou casado há muitos anos só por esse detalhe, pois muitos casais não conseguem manter seus casamentos, já começa com a inveja. Tem uma preguiça nessa área. Olha, a Regiane foi bem sincera aqui, ela falou, tem uma preguiça nessa área. O pastor no qual eu me envolvi, ele tem 61 anos e eu 41 anos. Isso é o pombal, Michele, isso é pomba. Tem muita gente que infelizmente enfrenta isso, né? Já peguei vários casos assim. Agora, pastor, vamos lá. O que é um portal? Lembra que eu tenho dito? O portal é uma passagem interdimensional que liga mundos. Pode ser o mundo físico ao mundo espiritual, o mundo físico ao mundo físico, o mundo espiritual ao mundo espiritual, depende. Mas é uma passagem, é uma abertura, tá? Que se abre. Esses portais, eles são abertos de diversas formas. Dentre elas, 3 principais que eu sempre tenho ensinado para vocês. Primeiro, alimentação ritualizada ou corrompida. Segundo, sacrifícios de sangue, derramamento de sangue. E terceiro, sexo ilícito. Então, quando a gente fala de sexualidade ilícita, tá? Sexualidade ilícita é uma questão que as pessoas precisam discernir. Tem muita gente que não consegue romper nessa área porque abriu portais na sexualidade, tá? Abriu portais. E é complicado, porque a pessoa abriu portas e essas portas que ela abriu na área sexual hoje está, na realidade, trazendo muitas maldições para a vida da pessoa. Tem muitas pessoas hoje com problemas gravíssimos, com situações, com maldições, com questões que não foram resolvidas. Pessoas que estão na igreja, mas que têm dificuldades na área sexual. E a área sexual, ela é uma área privativa do ser humano. Perceba, eu não devia nem falar dessas coisas aqui, mas o mundo ele está tão crescente na sexualidade ilícita que a gente, como pastor, é obrigado a falar disso de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais explícita, devido às problemáticas que as pessoas enfrentam nessa área. E tem muitas pessoas, tá? Tem muitas pessoas que têm problemas na área sexual. E devido ter problemas, ter praticado sexualidade ilícita, abriu-se portais. Esses portais da área sexual, eles estão também ligados ao nosso corpo. O nosso corpo, olha só, o corpo humano, a nossa fisiologia, tá? Esse corpo terrestre, ele tem 8 portais da área sexual. Esses 8 portais, eles podem ser chamados de Kedushá ou de Tahará. O que é Kedushá, pastor Rogério Zaidi? Kedushá é santidade. Ou seja, esses 8 portais que eu tenho no meu corpo, que você tem no seu corpo, ele pode ser chamado de Kedushá, portais de santidade sexual. Ou eles podem ser chamados de Tahará. Se eu não estiver enganado, é Tahará, hein, gente? Que é impureza, tá? Impureza. E isso é terrível. Por quê? Porque você pode santificar o seu corpo, ou você pode, na realidade, você pode santificar o seu corpo, ou você pode, na realidade, sujar o seu corpo, tá? Então, são 8 portais de Kedushá e 8 portais de Tahará. Deixa eu ver uma outra palavra também aqui para mim. Tem uma outra palavra também, Tumá, na realidade é Tumá e Tahará, para não confundir, para não falar besteira para você, tá bom? Tumá e Tahará são traduzidas como sujo e limpo, impuro e impuro. Tumá é impuro, tá? Tahará é puro. Então, não é Tahará, eu confundi, Tahará é pureza. Então, olha só, portais, o corpo, ele tem 8 portais, que é de Kedushá, mas também a gente chama de Tahará, que é de pureza. Ou 8 portais de Tumá, que é impureza. Então, o teu corpo, ele pode ter portais de Tahará e de Tumá. Tahará, purificação. Tumá, na realidade, de impureza, de imundície. Pode perceber, os demônios, anote isso que eu vou falar para você, os demônios são espíritos imundos, devoradores de energia sexual. Eles são chamados de espíritos imundos. Por que espíritos imundos? Porque eles se alimentam de todo tipo de sexo e
sexo de perversão. Infelizmente, o mundo ele é pervertido. E o que é a perversão sexual? A perversão sexual é você mudar a forma original do sexo. Perverter, tá? Perversão, mudar a forma original. É quando a pessoa, ela muda a forma original. E tem muitas pessoas que mudaram a forma original do sexo e hoje sofrem com as mazelas de tal mudança. A Bíblia diz que tem muitas pessoas que mudaram o estado original da sexualidade e isso é terrível. Então, existe na sexualidade corporal 8 portais. Portais de Tumá, impureza. Portais de Tahará, purificação. Com o teu corpo, você pode ter uma sexualidade pura ou você pode ter uma sexualidade impura. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas têm uma sexualidade tumá, impura, suja. E é por isso, queridos, que muitas pessoas não conseguem, inclusive, ouvir a voz de Deus. Um dos maiores segredos para você ouvir a voz do Espírito Santo é você consagrar os 8 portais do seu corpo. E tem gente que não consegue. Por quê? Principalmente porque tem pecado de sexualidade, tá? Então, o primeiro portal, anota aí o que eu vou falar, o primeiro portal que existe no seu corpo é sexual. O primeiro portal que existe no seu corpo, olha só, o portal é uma passagem. Tem entidades que entram na vida das pessoas por esse portal, inclusive para tocar na sexualidade. Então, o primeiro portal da sexualidade do corpo é o portal da mente, tá? Portal da mente. Vou repetir. O primeiro portal, tá? O primeiro portal que existe no corpo, ligado também à questão da sexualidade, eu estou falando de 8 portais sexuais, é o portal da mente. Queridos, a mente humana não é brincadeira. A mente do ser humano não é uma coisa muito complexa, entende? Esse portal, ele é um portal, na realidade, que tem tocado aí na mente de muitas pessoas. Ele é chamado de Dea, portal da mente, Dea, mente, né? Ou pensamento também. Deixa eu pegar aqui, pensamento, a palavra pensamento, em hebraico é Mashishiava. É o portal Mashishiava. O que é o portal Mashishiava? Portal da mente. Pode prestar atenção, a batalha espiritual sexual começa aqui, ó, na mente. Pode perceber, a maioria das pessoas, elas são atacadas sexualmente na mente. Você quer ver? Eu pergunto para você, quem de vocês que está aqui, que já foi muito atacado na mente? Responde aí, digita aí, vamos lá. Compartilha essa live, dispara nas redes sociais, dá like, manda like, não é para mim, dá coraçãozinho, não é para mim, é pro algoritmo. Mas o primeiro portal, tá, do corpo a nível sexual começa na mente. A maioria das pessoas são atacadas na sua mente. E eu sempre tenho dito algo e eu quero ensinar para vocês. Você não pode impedir de um passarinho voar acima da sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Então tem muitas pessoas que estão deixando o inimigo fazer ninho na sua mente. E isso tem, na realidade, libertado a área sexual, liberado, né, a área sexual na vida das pessoas. O que as pessoas estão precisando hoje? De uma blindagem, de uma proteção na sua mente, de uma, na realidade, de uma proteção mental. Hoje, estamos sendo atacados o tempo todo na mente. A mente das pessoas está sendo bombardeadas na área sexual. Pode perceber, você passa na rua, tem mulher quase nua. Você olha um outdoor, a mulher está praticamente nua. Isso, o homem é diferente da mulher sexualmente. O homem é atraído pelo que ouve, pelo que vê. Então ele vê aquilo muitas vezes pode acender, ativar a sexualidade dele. Mas começa na mente. Ele vê, olha só, é os olhos, mas a mente já começa o quê? A ter pensamentos libidinosos.
pensamentos pornográficos. Tem muitas pessoas que possuem pensamentos libidinosos, pensamentos pornográficos, pensamentos sexuais. Pastor, eu só penso no tchaca-tchaca, pastor. Pastor, meu Deus, o que eu faço, pastor? E agora, pastor? Meu Deus, o que vai ser da minha vida, pastor? Um dia um rapaz chegou para um pastor e falou assim, pastor, eu tenho um problema. O pastor falou, qual é o teu problema? Pastor, meu problema é mulher. O pastor falou assim, pode ir embora daqui do meu escritório. O rapaz falou assim, mas pastor, como assim? Você está sendo deselegante? Ele falou, pode ir embora. Qual é o teu problema? Ele falou, é mulher. Então pode ir embora, eu não posso resolver. Aí ele falou, mas por que o senhor não pode resolver? Porque mulher tem em todo lugar. Você vai na calçada, tem mulher. Você vai na rua, tem mulher. Você vai no açougue, tem mulher. Você vai na igreja, tem mulher. Você vai no mercado, tem mulher. Então o problema não é mulher, o problema é o que está dentro de você. E é isso que a gente vai precisar tratar aqui no dia de hoje. A tua mente, ela tem que ser de tahará, de pureza, de santificação, de kedushá. E a maioria das pessoas tem problemas nessa área. A maioria das pessoas tem problemas nessa área, tá? A maioria das pessoas. Pensamentos impuros. Fica pensando, muitas vezes até pensamentos de adultério, pensamentos pornográficos, pensamentos maquinadores na área sexual. A pessoa tem uma mente pervertizada. A mente da pessoa, ela é pervertizada. E a Bíblia diz, tá? Que nós precisamos levar a nossa mente cativa à mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente que é o Espírito Santo em nós. Então a nossa mente, você tem que dar ordem aos seus pensamentos. Quando você perceber que o seu pensamento, ele é passivo, ou seja, ele começa a ter uma imaginação descontrolada, inclusive na área sexual, você já tem que começar a dar ordem para o seu pensamento. Em nome de Jesus, eu declaro a blindagem do Senhor sobre a minha mente. Muitas pessoas são completamente atacadas na mente. Um portal sexual do corpo começa aqui, na sua mente. Olha o pessoal falando aí, ó. Rosiane, Lena, meu ex-marido é assim, é uma luta. Pastor, um dia eu estava na igreja, estava com muito sono durante a oração. Eu comecei a ter pensamentos sexuais do nada. Por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que estão assim ali. Geralmente pessoas que vê pornografia também. Eu sofria muito nessa área. Agora, graças a Deus, tem que ficar ouvindo louvores. Você percebe? Até na igreja, pastor, temos que vigiar, com certeza. Quando eu estou na intimidade com meu marido, eu penso no pastor. Olha aí, tá vendo? Quer dizer, irmã, nem ficar falando essas coisas, viu, Michele? Porque você fala assim, as pessoas podem achar que você é sem vergonha. Essa é a verdade, tá? Mas vai precisar tratar. Bom, você tem clínica marcada, né? Se prepara que a gente vai espremer esse carnegão aí, tá? Verdade, temos que mudar de dentro para fora, pois temos como controlar o que está fora. Olha só, a mente, você precisa dar um comando espiritual. Você precisa pedir para o Espírito Santo, me reveste do teu capacete, que a minha mente seja protegida pelo Senhor. A nossa mente, ela tem que ser protegida pelo Senhor. Olha só, tem muitas pessoas com pensamentos impuros. Lascivos. O que é pensamento lascivo? De impureza. Nossa, olha aquela irmãzinha. E o pensamento é o bastidor da vida íntima dos seres humanos. Eu não sei o que você pensa, mas o Espírito Santo sabe. E ele fala. Ele fala o que você pensa. Ele mostra o que você pensa. Você acha que é só você que entende. Humanamente falando, às vezes eu não consigo discernir o que você está pensando. Mas o Espírito Santo, que quer trazer a tua cura e a tua libertação, ele sabe o que você está pensando. E muitas vezes ele fala, tá vendo ali o Chiquinho? Tá pensando agora na Chiquitita. Olha lá. Ó, observa. Olha lá, olha o jeito dele. Quer dizer, ele não sabe o que eu sei, mas eu sei porque o Espírito Santo fala. Quer dizer, a pessoa ela tem um pensamento impuro, libidinoso, ela tem um pensamento pornográfico, ela tem um pensamento descontrolado na área sexual. Por quê? Porque muitas vezes teve portas de legalidade. Porque a pessoa abriu portais na vida dela e esse pensamento é terrível, tá? Verdade, temos que mudar. A mente de Cristo é o errado. Eu quero me livrar dessa obsessão. Senhor Jesus, eu fico pensando no que tenho para resolver no outro dia. Bom dia. Pastor, as pessoas que se deitam com prostitutas acarretam maldição? Com certeza, filha. Das pior ainda. Se torna um só com ela. Fala para pegar água para mim, ladinho. Senão eu tô...
Então, assim, a pessoa que se deita com uma prostituta, ela se torna uma só carne, tá na Bíblia. Ela se vincula àquela prostituta. E aí tem um problema agravante. Porque toda pessoa que se deita com prostituta, primeiro, ela paga, e quando paga, ela sela financeiramente aquilo, toca nas finanças. E uma coisa terrível, é porque toda pessoa que se deita com uma prostituta, ela se torna uma com aquela pessoa, então o que está naquela pessoa, olha só, unidade. O que está nela vem para você, o que está em você vai para a pessoa. Então a prostituta, a média, tá? Ela se deita com 10 homens, vou fazer a conta para vocês aqui, porque às vezes a gente tem que mostrar realidades, porque tem gente que brinca com essas coisas, né? Mas eu quero mostrar aqui para vocês uma conta basicazinha, tá? A prostituta, ela se deita, na média, com 12 homens por dia. É a média, 12 não, 10 homens, tá? Já tem um estudo sobre isso, vezes 7, tá? 70 homens por semana, vezes 4 no mês. São 280 homens no mês, vezes 12, tá? 3.360 homens. Ela se deita sexualmente com mais ou menos, aproximadamente 3.000 a 3.400 homens no ano, tá? Cada um desses homens tem uma identidade, e cada identidade desses homens vai para prostituta, ela se torna uma só carne, mas não só para prostituta, porque quando ela se deita, os espíritos imundos que agem na vida daquela outra pessoa começam a agir na tua vida também. E olha só, começa aqui na mente, tá? Começa na mente. E a prostituta que se arrepende, a prostituta que se arrepender, ela tem que fazer um trabalho de cura e libertação profundo, tá? A prostituta que se arrepende, ela vai ter que passar por um processo de libertação profundo. Queridos, não adianta fazer um trabalho de libertação de qualquer jeito. Por quê? Porque ela se deitou com vários homens, ela recebeu dinheiro para isso. Então, o DNA desses homens fica na mulher, então é algo que vai precisar ser removido no mundo espiritual. Removido no mundo espiritual, tá? No mundo espiritual. Então, é algo que precisa ser desconectado. Então, eu falo que é o divórcio sexual. Tem que se desfazer de divórcio, tem que fazer um divórcio sexual. Ontem vi um vídeo de uma moça que disse ter um body count de 1.574 pessoas, ela aparente o vazio dessa moça. Com certeza. Pastor, eu tenho dificuldade quando vejo preletores com roupas inapropriadas no púlpito, eu fico com vergonha. Tá cheio de pregador aí, com calcinha apertada, sapatinho de bozo. É a modinha, né? Pois é ruim, desculpe, pastor e irmãos, é que o pau que dá no Chico dá no Francisco, porque não tem nada a ver, pega tudo, falência, isso eu não me conformo. É terrível. Eu não entendi o que a irmã falou, André, não entendi. Tem mulher que faz isso e não cobra nada, também, infelizmente, tá? E homem também, né? Homem também. A gente podia falar que tem muito homem prostituto e que não cobra nada, e que não ganha nada com aquilo, tá? Quando abre a clínica, estou esperando. A clínica depende. Você tem que ver aí com as meninas, né? Membros da igreja, a gente não cobra, tá, Andressa? Membros. Pessoas de fora, a gente pede um valor sim. Por causa do trabalho e também para a pessoa não desistir. Porque tem muita gente que na hora do fight, na hora do confronto, aí vai pagar para não desistir. É assim que funciona. Foi assim que o senhor falou para mim. Porque tem gente, irmão, que na hora que a gente chega assim, ó, na confrontação, tá errado. Tem que pedir perdão, tem que tratar, tem que ofertar, tem que remir, tem que resolver essa questão, tem que fazer isso. Ai, meu Deus, pastor, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder quando você tava lá, fazendo coisa errada, virando o zoinho. É que você tinha que ter se arrependido, né? Não tinha que ter feito. Agora não. Então, membro, Andressa, membro é gratuito, membro, tá bom? Então vamos lá. E não só as varoas, tem pastor também que prega no altar com roupas obscenas. Na realidade, eu falei do pastor, não falei nem da irmã. Calcinha apertada, sapatinho de bozo, é terrível. Eu sou casado e tenho dificuldade na minha vida sexual. Olha a Josi falando aí. Eu quis dizer que o marido ou a mulher prostituta se relaciona com essas pessoas. É terrível. O marido que é casado e ele se envolve com essas mulheres é complicado, porque isso gera jugo de maldição. Muitas vezes contamina espiritualmente a mulher, contamina até o útero dela. Pode ver que tem muitas mulheres com problemas do útero, não por causa delas, mas por causa do marido que é promíscuo.
Isso é terrível, tá? Mas vamos lá. A mente da pessoa precisa ser curada. Por quê? A batalha espiritual na sexualidade começa na mente. Então a pessoa, ela fica alimentando pensamentos impuros, tá? Ela fica alimentando coisas que ela não deveria alimentar. E isso é terrível, porque o portal o portal sexual da mente é uma coisa que vai gerar problemáticas, vai gerar situações. E se a pessoa não se ater a isso, vai ter problemas, tá? Vai ter problemas. Vai ter problemas. Eu fujo da aparência do mal e a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Tem que fugir da aparência do mal mesmo, tá? O mal tá para a direita, vai para a esquerda. Tá para a esquerda, vai para a direita. Não é verdade? Então, primeiro portal sexual do corpo, mente. Primeiro portal sexual do corpo, mente. Machiavá, portal chamado de Machiavá. Machiavá é o portal da mente. Você precisa começar a pedir para o Senhor blindar a sua mente. Pode perceber, às vezes você entra num ambiente, naquele ambiente tem espíritos territoriais na área sexual e a tua mente começa a ser bombardeada nessa área. É muito comum, eu entro num lugar, já vou dando voz de comando. Quando eu percebo então que tem umas piriguete, que tem aí, até nas igrejas, tem umas piricrente, eu já dou um comando no mundo espiritual. Por quê? Porque eu sei que ali existe, na realidade, muitas vezes, um complô sexual que vai vir contra mim, contra você. Então você já precisa dar voz de comando. Senhor, guarda a minha mente, guarda as minhas emoções, entrega o meu livre-arbítrio nas tuas mãos, porque Deus ele vai trabalhar através disso. Então a tua mente, ela tem que ser blindada pelo Senhor. Tá? A tua mente. Gente, compartilha essa live. Vamos chegar a mais de 200 pessoas pelo YouTube, mais de 100 pessoas pelo Instagram, tá bom? Glória a Deus, tem um pastor que ensina essas coisas, onde todas as igrejas podiam ter... aí cada igreja tem a sua postura, né, filha? Vamos prosseguir aqui, tá? Outro portal. Como eu disse, o portal do corpo, sexual do corpo, ele pode ser de tumá ou de tahará. Tumá, impureza. Tahará, pureza. Então, o teu corpo, ele pode ser puro ou impuro, tá? Puro ou impuro. Então, qual é o primeiro portal sexual do corpo? Mente sexual, mente, mentalidade. Segundo, olhos. Nossa, olhos. E a Bíblia diz, né? Se olhares, olha só o que a Bíblia vai falar. Se olhares para o quê? Uma mulher. Olha o que diz Mateus 5:28. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no coração. Se olhar, olha só, a Bíblia diz isso. E os olhos, tá? Janela da alma. A Bíblia diz, o que é janela, queridos? Portal. Os olhos é portal. Isso é terrível, tá? Você sabia que os demônios, eles entram também pelos olhos das pessoas? Não sabia disso? Os olhos é a janela da alma da pessoa. E olha, tem muitas pessoas que não entendem essas coisas. Mateus capítulo 6, versículo 22 diz assim, ó: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, a pessoa tem que entender que ela precisa mudar a sua frequência ocular, a maneira que ela está enxergando as coisas. Ô pastor, eu sempre compartilho, mas o povo fica falando que a sua live não vem base bíblica, aí para eles... na realidade, a gente fala texto bíblico o tempo todo, né? Mas fique em paz, filho. Para entrar gadareno, para ficar perturbando, é melhor que não entre, não é verdade? A gente está aqui para ensinar. Aprende quem quer, como eu disse. Nunca vai poder falar assim que Deus não levantou ninguém para ensinar. O problema, irmã, é que as nossas lives, de certo modo, elas vão confrontar, tá, realidades espirituais na vida de muita gente. E quem quer mudança vai a ter. Quem não quer vai ficar na vidinha que tá, infelizmente. Falei que glória a Deus que o Senhor ensina, onde as igrejas não fazem isso, infelizmente. Pastor, o senhor é a favor de educação sexual nas escolas? No meu tempo, tinha isso, tivemos muitas dúvidas, eram tempos melhores. Eu não sou a favor de educação sexual na escola, a não sei que seja uma coisa muito, assim, porque hoje existe já aquela cartilha, né, o kit de sexualidade e tal, isso é terrível, e houve aí uma questão nessa área. E eu acho que essa área tinha que ser ensinada, de repente, pelos pais e por pais saudáveis. O problema é que até os pais hoje... Você quer ver? Quem de vocês aqui aprendeu de sexualidade com os pais? Quem de vocês aprendeu de sexualidade com os pais? Digita aí. Eu aprendi, não aprendi.
Qual de vocês aprendeu de sexualidade com os pais? Glórias a Deus. Qual de vocês aprendeu de sexualidade com os pais? Muito, ele disse, até para eu ter cuidado. Ah, a pessoa é assim mesmo. Tem muita gente que fala isso. Aí sabe o que acontece, filha? Depois, eu tenho uma moça que era assim, eu falava para ela, você tem muita coisa na área sexual de ocultismo. Não, já me sou crente, você tá falando besteira. Tudo que você fala aí, já sou crente. Beleza, passou 3 anos depois ela veio. Ai, pastor, agora eu entendo o que você falou. Esses dias atrás, ela veio atrás de mim procurando. Pastor, eu preciso de cura, preciso de libertação. Porque as pessoas, infelizmente, têm esses problemas, né? Aprendi lendo livros na biblioteca da escola, isso é terrível, hein? Mas vamos lá. Ó, aprendi na prática, 13 anos de idade, já fui morar junto. Meu Deus, Maria Rita. Minha mãe não me ensinou a santidade. Isso era tabu, não aprendi nada com eles, meu Deus. Olha só, mas vamos lá. Primeiro portal sexual do corpo, mente. Segundo portal sexual do corpo, olhos. A janela do corpo são os olhos, ou seja, portal, janela também, hein? Queridos, muda a palavra aqui, ó. A candeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo é os olhos, tá? Olhos é janela da alma, é portal da alma. É portal da alma, por isso que as pessoas, olha só, o cara fica vendo. Paulo vai dizer, Pedro vai dizer assim, homens com os olhos, tá? Cheios de adultério. Eu acho esse texto interessante. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14. Olha só, olhos cheios de adultério é uma expressão bíblica. Tendo olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas, olha só, por que almas? Porque olhos é o portal da alma, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erram seguindo o caminho de Balaão, filho de Peor, que amou o prêmio da injustiça. Qual que foi o caminho de Balaão? O caminho do pecado sexual, tá? Ele fez que as mulheres se deitassem com os israelitas. Ele permitiu isso. Nunca meus pais não me ensinaram nada disso. Então, outro portal, mente, olhos. Muita gente, querido, peca com os olhos. Fica vendo coisas que não deveria ver. Vê pornografia, vê por trás, né, vê pela... Como que eu falo? Vê na fechadura da porta. Isso é terrível, tá? Pastor, existe uma diferença entre contemplar a beleza de uma pessoa e desejá-la? Com certeza. Agora, a questão é se você faz isso, né? A questão é se o homem tem essa capacidade de maturidade de olhar e falar, moça, que moça bonita, sem desejá-la. Por exemplo, achar bonito, qualquer um pode achar, não é verdade? Agora, despir com os olhos é outra coisa. O problema é quando a pessoa ela começa a despir com óleo. Olha só, eu posso achar uma moça bonita, eu posso achar um rapaz bonito e não tem problema nenhum. A gente também tem que saber diferenciar as coisas. O problema é quando você começa a despir, você fica assim. Você já tá, ó, você já visualizou tudo. Já fez sexo com a mente e ó, começou por onde? Olhos. Então, achar bonito, você pode achar, tá? O importante é não despir com os olhos. Quando você começa a despir, que você começa a olhar, aí você começa a desejar, aí entrou o pecado, entrou pelos teus olhos. Então, você precisa pedir para quê? Para Deus. A cobiça, irmã Simone, você tem razão. Quando entra a cobiça, o desejo, né? A cobiça é uma das características da natureza caída. A concupiscência com os olhos. É a natureza pecaminosa através do olhar. É quando você começa a ver de uma maneira que não deveria ver. De uma maneira indevida. Isso é grave. Isso é grave e tem muitas pessoas que elas utilizam os seus olhos de uma maneira ilícita e pecaminosa, de uma maneira terrível, tá? Deixei de assistir muitas vezes até filmes de romance porque sempre tinha uma cena inadequada. É verdade. A maioria dos filmes, Andréia, de romance, comédia, às vezes tem uma pornografia que poucos entendem, que é a pornografia softcore. O que é pornografia softcore? É a pornografia que eles falam que é leve. Geralmente essa pornografia, a mulher mostra um seio, o cara mostra
geralmente eles não mostram a genitália, mas eles mostram as nádegas. Mas olha só, você ver a nudez de alguém, não importa se genitália, se seios, se nádegas, já pode ativar a área sexual. No olhar, você pode ser ativado na área sexual. Por isso, precisamos vigiar com os nossos olhos. Você precisa vigiar com a maneira que você olha. Por isso que você tem que sempre orar: Senhor, eu consagro os meus olhos, tá? Os doramas é inocente até a página 2. Tem um dorama que é terrível. Terrível. Tem quem... né? Ai, meu Deus. É um romance de aprisionamento. Aquela coisa nojenta, que ninguém vive aquilo. Essa é a grande verdade, tá? Ninguém vive aquilo, aquilo não é verdade. Agora, existe, Andressa, doramas que é de deuses. Tem esse que é mais tranquilão, tal. Agora, existe aquela comédia, tem aí, eu sempre assisto também, mas existe aquela comédia que ela é mais tradicional, né? O cara se apaixona pela menina, mas não tem nudez, não tem nada. No YouTube tem muitos desses filmes, não tem problema. Agora, tem muitos doramas aí que é terrível, tá? Viciosos, é verdade. Pastor, quando a pessoa olha mesmo não querendo, mesmo lutando para não olhar, o que fazer? Não entendi. A pessoa olha não querendo? O que é? É um olho... Não entendi a pergunta aí. Eu assisto os doramas de romance. Hoje em dia tudo tem pornografia. Você sai na rua, vê banner, com certeza. Pessoas seminuas, verdade. É horrível, pastor. Ficava oprimida, com os olhos escorrendo e demônio entrando, viu? Depois eu ia sofrer uma autolibertação. O senhor pretende algum dia vir aqui em Pernambuco? Pretendo. Quando me convidar, eu vou. Eu pulo as cenas de sexo, a nudez dos filmes, para evitar que haja contaminação. É verdade. Porque se você está assistindo um filme e tem nudez, você, de alguma forma, acaba sendo contaminado espiritualmente, emocionalmente e sexualmente, tá? Isso é terrível. Então você precisa consagrar. Olha só, primeiro portal da mente. Mente blindada pelo Espírito Santo. Segundo portal, o dos olhos. Olhos, na realidade, consagrados ao Senhor. Você tem que falar, Espírito Santo, é o olho bobo, né? O Espírito Santo, eu consagro os meus olhos ao Senhor. Eu consagro os meus olhos ao Senhor. Tá? Na Netflix, por exemplo, dá para contar nos dedos o que não tem cena de sexo. No YouTube tem muito filme de romance, comédia, sim, é de romance, não é de comédia, é de romance, que é aquele romance antigo e tradicional. É tipo parecido com o dorama, mas sem aquela melosidade. Porque o dorama ele é muito meloso, né? Aquela coisa melosa. Não, são comédias, né? De um casal que se conhece e tal, aquela coisa, mas uma coisa mais tranquila. Agora, cenas de sexo são essas comédias mais de Hollywood. Sempre tem alguma coisa aí, tá? Não é shortinho que as meninas estão usando atualmente, mas calcinha shorts. É terrível, né? É verdade. Hoje em dia é terrível. A mulherada aí não tá... E os homens também, né? Porque as mulheres, elas estão vestindo praticamente calcinha, de vez uns shortinhos. E outra, mulher de Deus não vai ficar com esses negócios. Irmã, não dá pra você ficar colocando shortinhos, tá? Você pode estar na sua casa no momento íntimo seu e do marido, ponto. Nem dos teus filhos pode ficar. Hoje o grande problema dos pais é ficar mostrando a nudez para os filhos. Você não tem ideia de como isso traz implicação na vida de uma família. A Bíblia diz, não verás a nudez, não verás a nudez, não verás a nudez. Aí você fica lá, ai, eu tô vendo a nudez, ai, eu quero mais ver a nudez. Queridos, isso é terrível. Então, assim, pai e mãe não pode ficar nu. E ainda de calcinha dentro de casa. De cueca. Hã? Isso é terrível. Você não pode fazer isso, tá? Ficar com shortinhos curtinhos, mostrando tudo e mais um pouco, polpinha das nádegas. Não faça isso. Isso pode ativar a sexualidade na vida dos seus filhos, dos irmãos dele. Isso pode gerar coisas indevidas dentro da tua casa. Escuta o que eu tô falando. Trato isso o tempo todo. Pastor, me ensina uma oração para se blindar contra inveja na academia? Aí, filho, aí é complicado, né? Tem que ver também, Selma, por que inveja na academia, né?
Academia, eu falei esses dias, né? Academia é complicado. Academia é um lugar de muitos olhos, né? Academia é um lugar de muitos olhos, porque às vezes a mulher tem um corpo escultural, a mulher tem um corpo bonito, e aí, Fê, coloca roupas. Olha, irmã, você que vai pra academia, tem moda evangélica aí, que ela coloca, né, aquelas calças leg, mas ela coloca como se fosse não é saia, mas como se fosse não mostrando as nádegas, não mostrando as partes íntimas da genitália da mulher. Tem que ser feito tudo isso. Sabe por quê? Porque você não entende. Você vai receber muita frequência energética sexual. O que é isso, pastor? O que é frequência? Olhares, palavras que são lançadas. Nossa, que mulher gostosa. Eu tenho que falar assim para vocês entenderem. Eu vou ser descarado aqui. Não me tenha como vulgar, tá? Mas vai olhar e vai falar, nossa, gostosa. Ah, se eu pego ela, eu tô sendo light aqui. Vocês sabem do que eu tô falando. Então, se porte, tá? A mulher, ela tem uma sensualidade que foi Deus que criou. Agora, tem mulheres que têm uma sensualidade vulgarizada, é diferente, tá? Olha, mulheres, homens também. Pô, às vezes o cara é um cara, né? Ele tem o que a gente chama de porte. A Bíblia fala, né? Jesus não tinha nem formosura e nem, não é postura, né? A Bíblia fala, é tipo porte, ele não tinha porte. Uma pessoa simples. Então, às vezes o cara, ele é troncudo, um cara forte, né? Um cara de aparência, que as mulheres também ficam avançadas no cara. E mulher nem se fala, porque o homem já é atraído pelo que vê. Então, a gente tem que ter postura, prudência, comportamento. Não vai ser uma Madre Teresa de Calcutá na academia, mas também não vai ser uma Piri Gospel dentro da academia. Você tem que se cuidar. A mulher tem sim uma beleza natural. Tem que se portar, tanto irmãos quanto irmãs, tá? Queridos, essa área sexual a gente tem que ser radical. Se eu não fosse radical nessa área, eu não estaria nem ministrando para você. Porque eu sempre fui radical nessa área. E olha que a Bíblia diz, quem está de pé, cuide-se para que não caia. A gente tem que estar ali na presença do Senhor. Eu sempre falo, o solteiro luta para não fornicar, o casado luta para não adulterar. É assim que funciona. Tá? É verdade, roupa é uma comunicação e ela provoca, sim, intenções. A roupa ela é um tipo de comunicação, inclusive sexual. Poxa vida, o cara tá lá com uma roupa lá toda, ele quer mostrar. E toda pessoa também quer mostrar muito corpo. No fundo, ela sofre de rejeição. Ela precisa de cura emocional. Guarda o que eu tô falando. Pessoas que querem mostrar muito corpo, né? Peraí que eu vou mostrar aqui o meu bíceps. Eu vou mostrar, ó os gominhos aqui, ó, 2, 4, 6, tá quase parecido às 12 tribos de Israel aqui, ó, peitoral da justiça. Conhece o peitoral da justiça? Hã? Você conhece o peitoral da justiça? Não, peraí que eu vou mostrar meu peitoral. Ah, queridos. Na realidade, a pessoa que quer mostrar demais, ela sofre de rejeição e é complicado. Gente, aproveita aí, ó, compartilha a live, tá? Compartilha a live e dispara aí. Vamos chegar a mais de 200 pessoas no Instagram, mais de 100 pessoas no Instagram, mais de 200 no YouTube. Deixa eu beber um pouco de água. Entendeu? Eu moro perto da praia de Boa Viagem, nem vou pra praia tomar banho, não gosto. Quem vai pra academia já tem o demônio da pombagira. Não digo quem vai pra... quem vai nua, perdão, desculpa. É que eu entendi, quem vai pra academia. Eu falei, calma aí. Não, quem vai na academia nua, sim. Lembra aquela música funk, que eu nunca ouvi, mas fez sucesso? As preparadas, tem as preparadas e os preparados também. Já vai preparado para isso, queridos. Já vai preparado. Eu conheci umas moças que eram de academia, que inclusive uma foi da igreja, tratei ela e trabalhamos junto, que, meu Deus, era descarada. E essa moça, quando era da igreja, ela queria namorar comigo. Glória a Deus que eu nunca namorei com aquela moça. Por quê? Porque ali tinha um pombal. Essa é a grande verdade. Não queria... A pessoa, ela quer uma aventura sexual, ela quer uma aventura relacional, menos um posicionamento sério e familiar. Isso é terrível. No início da minha conversão, Deus me pediu para mudar minhas vestes. Com certeza. As mulheres... Olha só, vou ensinar para vocês, irmãs. Dá para você se vestir como uma princesa. Essa é a grande verdade. Os caras também.
Dá para se vestir bem sem ser vulgar. O problema não é a sensualidade na mulher nem no homem, porque isso foi Deus que fez. O problema é a sensualidade vulgarizada. E ó, todo homem sensual ao extremo e mulheres, o que vai pegar? Os olhos, porque todo mundo vai ver. E muitos vão cobiçar e vai entrar uma outra situação que é um outro portal. As redes sociais criaram uma imagem de anjos bem sensuais. É verdade. Isso aí é algoritmo, tá? Isso é inteligência. Já sonhei que na academia tem espírito de adultério. O senhor me disse que a pombagira que trabalha em muitas academias é a Maria Inês. Eu tenho gravado aí podcast. Infelizmente, muitas pessoas vão para a academia para serem vistas, admiradas e ter ego inflado. Gostam de se sentirem desejadas. Fazer a seguinte, anota aí, Leia. Anota aí que eu vou fazer uma live sobre isso. A batalha espiritual nas academias. Anota aí. Vamos fazer uma live sobre isso. Vocês vão ver o que está por trás. Não é só a questão de sensualidade. Tem alimentação, tá? Tem uma questão também de cirurgias plásticas. Eu vou colocar tudo isso. Eu vou colocar também outras situações que pouco se é falado sobre academias, tá bom? E o que a Bíblia diz? A Bíblia não é contra a academia, não existe versículo contra a academia, mas existe versículo te trazendo uma ponderância sobre a academia, tá? Tem pessoas sem vergonha também, né? É a pomba, é verdade. Eu não aprendi sexualidade com os meus pais, entendi. Tá. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, o primeiro portal, mente. Segundo portal, olhos. Tem que vigiar com os teus olhos. Os teus olhos podem ser portais. Pastor, as pessoas sensualizam e causam a queda de outras pessoas? Com certeza. A mulher sensualiza, fica te seduzindo, te seduzindo, te seduzindo. O cara é casado, aí a mulher, vamos colocar aqui, não criou um cerco de proteção no casamento. Não tem ato com ele, não quer saber de nada. E o cara fala, meu, você tá me desprotegendo nessa área, tá difícil, vamos... Tal. A mulher não quer nem saber, não dá ouvido. Aí a outra sensualiza o tempo todo, é mais nova, às vezes é mais bonita, é mais cheirosa e, com todo respeito, vou falar aqui descarado, mais gostosa. É assim que funciona aí. Aí o cara acaba cedendo, infelizmente, tá? Não faça isso. Viva de jejum e de oração. Viva. Eu tenho autoridade para falar nisso. Eu tenho autoridade, porque eu sempre fui uma pessoa que lutei nessa área, graças a Deus, e tive guerras violentas. E já tive situação de eu estar na igreja jovem, solteiro, e de moça passar assim, ó, e o amigo meu, que veio de um mundo promíscuo, fala assim, Rogério, aquela moça tá afim de você. E a moça não colocar nem sutiã, e ó, e os farolzinhos acesos, mostrando para mim, presta atenção, olha o nível. E a moça vir sem sutiã e ficar assim comigo. E eu falo, eu vivi em monte de oração, querido. A olhar assim, falar assim, pombinha, hein? Tá achando que vai me pegar, né? E eu olhava assim, falava assim, sangue de Jesus tem poder. E mostrando os seios, né? Sem sutiã. Olha só, tô te falando de casos. Isso solteiro. E ali, firme na presença do Senhor. Só que tem homens que eles já têm portas de legalidade e eles acabam cedendo, infelizmente. Eles acabam cedendo, tá? E aí acabam gerando várias agravantes também. E você não pode deixar isso acontecer com a tua vida, tá? Eu tô te falando, já aconteceu comigo, tá? Isso na igreja, solteiro, casado, de moças me mandar mensagem. Moças me mandar mensagem, não. Uma ou outra me mandar mensagem, mandar de foto de calcinha. E a minha esposa do lado. Aí eu falo assim, eu e a minha esposa, a gente tem uma cultura. Meu celular é aberto, ela entra na hora que ela quiser, eu entro no dela na hora que ela quiser. Ela vê tudo, não tem essa... Queridos, casais que tem senha no celular é perigoso, hein? Casal que tem senha no celular... Fogo do quê? Fogo do cão. Isso é verdade, tá? Mas vamos prosseguir aqui. Quem não vigia, cede. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz. Apartai-vos do mal. Essa é a verdade. Fugir da aparência do mal. Se você sabe que você tem problemas naquela área, cai fora. Não faça. Pastor, como eu gosto de mulher. Ainda bem que você gosta de mulher, né? Mas pastor, eu sou muito pastor, sou tentado. Pastor do céu. Jesus, meu Deus, me livra.
procurar. Porque, pastor, se ela me chamar, eu vou. Me chama que eu vou. Quer dizer, a pessoa, ela é tentadérrima nessa área, então ela tem que fugir da aparência do mal. Nem faça academia. Faz academia em casa, que é melhor para você. Vigia com o celular. Cuidado com os teus olhos. Hoje tem muito isso. Ó, primeiro portal da mente. Segundo portal dos olhos. Terceiro portal, ouvidos. Nossa! Quantos homens, e principalmente mulher aqui agora, hein? A mulher, ela é atraída pelo que ouve. Pode perceber, às vezes o cara é feio que dá dó. Com todo respeito. Não estou depreciando ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou falando uma linguagem que não é depreciativa, é só para vocês entenderem, tá? Não estou aqui para julgar, pelo contrário, estou aqui para amar vocês, para ajudar vocês. Mas olha só, estou falando uma linguagem brasileira, para a gente entender. Mas o que acontece hoje, tá? Hoje o problema é que muitas vezes a pessoa ela gosta de ouvir coisa que não deveria ouvir. Ou quanta gente que não ouve essas músicas de funk, gente? Quem aqui já ouviu funk? Digita aí, eu já ouvi. Vamos lá, digita aí, compartilha essa live, dispara nas redes sociais. Quem aqui já ouviu funk? Queridos, o que tem de gente que já ouviu funk? Só profanação sexual. Só coisa absurda na área sexual. Coisa nojenta, que eu falo assim, meu Deus do céu. Só de passar na rua e alguém escutando, eu já tenho vergonha. E tem gente que já escutou isso. E olha, o que você escuta é frequencial. Toca no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Música, ela é frequencial. Você sabe que música vem de museus? Vem de museu e vem de musas de Zeus? Sabia disso? A palavra música. Entende? Funk, pagode, sertanejo. Pode ver, aquelas músicas que muitas vezes sempre tem conotação sensual, sexual, apologia ao sexo, apologia... o funk ele tem apologia ao crime, mas também tem uma apologia horrenda à área sexual. É terrível. Tem mesmo. Sertanejo, pagode aí, coisa também, aquela coisa, né, terrível, meio melancolizada. Forró, entende? Então vamos lá, mente sexual, portal do corpo, mente, olhos sexuais, olhos, ouvidos sexuais, cuidado com o que você está ouvindo. A mulher, ela é atraída pelo que ouve, então ela é muito mais tentada nessa área, o homem é com os olhos, a mulher é com os ouvidos. O cara é feio, mas o cara tem lábia. O cara sabe falar, e chega e tal, e não, porque você é isso, porque você é linda, porque você é gatinha, porque você não sei o quê. E a mulher fica, ai meu Deus, eu tô chorada. Aí chega na gente e fala assim, pastor, faz meu casamento, pastor. Aí você fala, não faço. Não, pastor, faz meu casamento, ele é o homem da minha vida, pastor. Ele é um colírio para os meus olhos, pastor, ele é um colírio. Aí você fala, não faço. Aí sai da igreja, brigado. Sai da igreja, chateado. Aí casa, vai encontra outro pastor para casar. Aí casa. Depois de 3 meses volta. Aí volta com o olho roxo, fala assim, pastor, ele tá me batendo. Aí o pastor fala assim, ele não era um colírio para os seus olhos? Tá aí o colírio nos seus olhos. Porque tem gente que não quer dar ouvido. Sabe? Cuidado. Você tem que dar ouvido para as coisas boas. Cuidado, hein, irmã? Cuidado com as palavras que estão sendo faladas nos seus ouvidos, hein? O camarada cheio de conversinha, né? É complicado, né? O que esperar de uma banda com o nome Calcinha Preta? Só desgraça, essa é a verdade. Viu uma live que as batidas não estavam falando? É verdade. Então assim, gente, é terrível. Então, ó, mente, olhos, tá? Ouvidos, cuidado. Cuidado com as palavras sexuais. Às vezes tem gente que tem gatilho, a pessoa escuta muita coisa sexual e isso acaba ativando você na sexualidade. Tem pessoas que a masturbação, a pornografia, a fornicação, elas têm como gatilhos aquilo que ela ouve. Vigia com isso. Conhece? Homem que é chavequeiro, caia ou não. Meu Deus. Vamos lá. Tem muito homem que tem lábia, infelizmente, né? É complicado. Vamos lá. Mente, olhos, ouvidos, nariz.
Pastor, nariz é um portal sexual do corpo? É. A mente é, os olhos são, o ouvido são e o nariz. Por que o nariz, pastor? Porque o nariz, ele tem o quê? O olfato, né? Olfato. Quem aqui gosta de perfume? Digita o perfume que você gosta. Fala aí, perfumes, digita aí. Qual é perfume que você gosta? O perfume, o nariz, ele é um portal no corpo. E um dos maiores portais, inclusive, tá? A gente acha que é os outros, né? Mas esse também é terrível, hein? Nariz. Quem aqui gosta de usar um perfuminho? Né? Perfume, é. Pelo amor de Deus, vocês cheira bacalhau, irmão? Hein, irmã? Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá, dispara aí. Ó, Boticário Lili, meu Deus, Boticário Lili é terrível, hein? Que já tá ligado a Lilith. Perfumes franceses. Ixi, não tô enxergando aqui, hein, Cíntia. A Cíntia é italiana. Montale, é isso aí? Acordes. Uma tarde na Toscana de Marogani. Gosto dos da Natura, da Boticário, às vezes da Avon. Avon, já falei, é o perfume da iniquidade. A palavra Avon significa iniquidade em hebraico. Gosto de perfume doce. Good Girly, né? Girly, sei lá. Natura. Gosto de perfume. Deixa eu falar pra você. Perfumes, muitos deles têm feromônios sexuais. Eles são feitos para ativar a sexualidade das pessoas. A maioria deles. Não todos, óbvio. Mas o perfume tem problemas. Inclusive, eu quero fazer um convite para você. Você que ainda não está na nossa escola de libertadores, venha fazer parte. Por quê? Porque eu tenho uma aula só sobre perfumes. E é uma aula top, hein? E eu vou fazer ainda um curso só sobre isso, com detalhes. Tem muitos perfumes que você não deveria colocar. Entende isso? Existem muitos perfumes que você não queria colocar, que você não podia colocar no seu corpo. Perfumes, eles têm feromônios sexuais, ativam a sexualidade. Pode perceber. Você sente o perfume, você já fica assim, porque ele está ligado. Nós temos esses feromônios e ele ativa o cheiro. Pode perceber, o cheiro, ele ativa a lembrança, ele ativa emoções das pessoas, porque estamos ligados. O nosso sentido olfativo, que é um portal do nosso corpo, ele está ligado. E quando você cheira algo, aquilo pode ativar a sua sexualidade. Se um determinado perfume ele tem determinados feromônios, que é o sexual, vai ativar isso. Então você tem que tomar cuidado. Almíscar é terrível, é o pior de todos, porque almíscar é de excremento de viado. Não coloque esse perfume, porque esse perfume, o Espírito Santo não se agrada dele. Se você ouvir a voz de Deus, ele vai falar para você: tira que tá fedendo nas minhas narinas, tira agora. Vai tomar um banho, tira esse perfume. Good Girl, Lanuit, Jadore, Coach, Chanel, Florata. Pessoal, aqui é alto nível, hein? Alto nível. Só uma perguntinha para vocês. Vocês sabem o tipo de perfume que vocês estão usando? Às vezes vocês estão usando uma essência que não era para vocês usar. Hoje tem perfume com tons de bebida ligados a Zé Pilintra. Qualquer dia eu falo sobre isso, tá? Meu Deus, aleluia. Perfumes, muitos deles são ativadores dos feromônios sexuais. Pode perceber, a pessoa passa com perfume, ela fica assim: meu Deus, ai Jesus, o que é isso? Porque ela não entende, mas foi ativado nela através de um feromônio, que é o cheiro. O cheiro. Então você tem que vigiar, tá? E é terrível, porque muitas vezes é uma coisa que vem que você não tem, a gente fala assim, que você não tem como fugir, né? Mas você já tem que dar voz de comando. Por isso que a gente tem que sempre fazer oração, né? Pink Sugar, Nardo, Chanel, olha aí, ó, absinto. Existem vários tipos de perfume, tá bom? Verdade, pastor, eu até olho a composição do perfume. Tem que usar os veganos, os amadeirados, tem vários, né? Eu uso Bud Splash, de cereja e champanhe. Olha aí, ó, cereja e champanhe, meu Deus do céu. Vigia, serva. Isso aí ativa o pombal na tua vida, não é uma pombinha, não. A gente tem que tomar cuidado.
E eu ensino essas coisas porque as pessoas não enxergam no espiritual. Aí depois, aí pastor, minha vida não vai pra frente. Lógico, filho, olha o perfume que você tá. Isso tá ativando, inclusive no homem, ou o homem também tem. Pode perceber, esses perfumes, eles são feitos, na realidade, para isso mesmo. Não todos, obviamente, mas muitos deles são feitos para ativar os feromônios sexuais das pessoas. Você passa com aquele perfume. Pode perceber, quando você tá com um bom perfume assim, o que é o perfume? O perfume, ele é para você, mas ele é para o ambiente que você está. Por quê? Porque as pessoas, você passa um perfume, mas quem vai sentir aquele perfume é quem está à sua volta. E isso é terrível, porque muitas vezes vai atingir os feromônios sexuais daquelas pessoas, tá? Então, vigia com o nariz. Papai. Mente, olhos, ouvidos, nariz, boca. Outro portal sexual do corpo, boca. A boca fala do que o coração está cheio. Tem muitas pessoas, queridos, que abrem esses portais por causa da palavra. A pessoa, ela fala muita coisa que não deveria falar. Ela lança muita palavra. Isso é terrível, tá? Porque tem muita gente lançando palavras, inclusive palavras sexuais, isso está trazendo jugo de maldição, e aí a pessoa só sai palavra de pornografia da boca da pessoa, só sai palavra de sexualidade da boca da pessoa, e só fala de sexo. Queridos, a boca fala do que o coração está cheio. E aí, pegou fulano? E ciclano? Dentro da igreja tem esses negócios, infelizmente, tá? Principalmente no meio dos jovens. Queridos, isso não é... A Bíblia diz que não haja menção entre vós de imoralidade sexual, que não haja menção, que não se ouçam essas coisas de nós. E hoje o povo, querido, é terrível. Menção, palavra, cuidado, vigia com as palavras que saem da tua boca, sabe? Queridos, a gente tem que se portar como verdadeiros servos e servas do Deus Altíssimo. Pastor, aí eu vou ser careta? Não, você não vai ser careta, você vai ser crente de verdade. Vai ser uma pessoa lavada, remida pelo sangue, uma pessoa purificada, santificada. E muitas vezes vai ser casada, vai ter o tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá, vai ser bênção e não vai ter essa promiscuidade demoníaca que muitos estão enfrentando. Então, vigia com as suas palavras. Cuidado com o que você está falando. A gente que fica contando o que faz, o que deixou de fazer para os outros, do seu marido, da sua esposa. Que isso, irmã? Que isso, irmão? Você não tem que ficar falando para os outros o que você fez na cama com a sua esposa, com o seu marido. Isso é pecado. Entende? Isso é pecado. É terrível. É um outro portal. Outro portal. Ó, mente, olhos, ouvidos, nariz, boca, mãos. Mãos, cuidado. Onde você que está colocando essa mãozinha? Aonde? Onde você colocou a mãozinha? Hein? Deixa eu falar pra você. Quando o jovem tá namorando, fala que onde passou essa mão, hein, jovem? Aí, mão boba. Não existe mão boba. É mão esperta, ela sabe. Mão esperta. Vou falar pra você. Tem muita gente colocando a mão aonde não deveria colocar. Isso é portal aberto, sexual. Cuidado, porque muitas vezes você está colocando as mãos em coisas que você não deveria colocar, entende? E o inimigo está utilizando isso contra você. Está utilizando isso contra você. Deixa eu colocar só algo aqui. Não vou falar de questões de casamento, carícias orais. Quem quiser, no dia 19 de abril, teremos a segunda parte do Sexualidade para Casais. Quem esteve aqui na primeira parte de Sexualidade para Casais? Na primeira parte. Na segunda, eu vou falar de um monte de coisa. Vou falar de inimigos do sexo. Meu Deus. Depois vamos falar de sexo oral, sexo anal no casamento, sexo menstrual. Vou tratar de tudo isso, tá? Então, é uma questão muito importante a gente tratar, mas eu vou falar isso num grupo privado. Quem quiser participar é só falar com a Leia, tá? Só lembro da musiquinha que a gente cantava na EBD, cuidado com a mãozinha. É verdade, eu tava lembrando disso hoje, na hora que eu tava falando. Melhor ficar calada. Na realidade, não é questão de ficar calada, é de liberar palavras de bênção, conversar o que é devido.
A gente não é parte da nossa vida, postura, a gente falar de coisas nesse sentido. Igual eu tô falando com vocês aqui. Mas eu não estou falando de algo que é para profanação, estou falando de algo que é para cura e libertação. Então tem muitas pessoas que usam a boca, usam as mãos para tocar naquilo que não deveria. Outra coisa, mente, olhos, ouvidos, nariz, boca, mãos e genitália. Meu Deus, faço ou não faço a pergunta? Posso fazer a pergunta? Vocês me autorizam? Posso fazer essa pergunta? Vocês me autorizam a fazer a pergunta? Digita aí, eu autorizo, eu autorizo, eu autorizo. Vou esperar. Enquanto vocês estão digitando, compartilha essa live aí. Quem me autoriza a fazer a pergunta? Vamos lá, gente? Cadê vocês? Qualquer pessoa com senso não vai falar a vida pessoal. Ah, filha, você falou tudo. Qualquer pessoa com senso, mas hoje o povo é tudo sem noção. Tudo não, a maioria. Eu estive, pode, faz, eu autorizo. Quem me autoriza a falar aí? Vocês me autorizam? Vocês têm certeza? Estão preparados para ouvir? Isso, ó, mente, olhos, ouvidos, nariz, boca, mãos, genitália. Genitália, até porque o órgão mais ligado à sexualidade é a genitália. Vocês me autorizam a falar? Eu vou falar. Posso? Posso perguntar? Aonde, rapaz, você colocou esse virgulino? Aonde você introjectou esse virgulino? Irmãzinha, onde você deixou? O que você fez com a Chiquitita, hein? Vou falar baixinho, tem gente que tá ouvindo, aleluia. Aonde você colocou esse negócio? Irmã, quem que você permitiu tocar no negócio aí? Me fala, serva. As pessoas estão pecando sexualmente. Pode perceber, a maioria aqui já fez sexo oral, sexo anal, sabe? Sexo vaginal, fora da aliança. É uma salada, é uma bagunça. Aí depois, ai, pastor, não sei por que minha vida não vai pra frente. Porque tu é promíscuo. Tu é promíscua, tu fez um monte de coisa errada. E agora você quer que a tua vida vá pra frente? Não, querido, você vai ter que arrepender, vai ter que tratar pecado por pecado. Vai ter que chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu deixei Chiquinho colocar um negocinho aqui, mas não podia não. Chiquinho abusou. Chiquinho fez o que não podia fazer. Mas sabe qual é o problema das pessoas? É que elas vêm com bagagem do mundo e elas querem trazer isso para dentro da sua vida. De questões sexuais. E olha só, você tem que entender, o seu órgão sexual, ele é um sistema de reprodução humana que Deus deu, não só para a questão da ativação de uma descendência, mas também para que haja prazer conjugal. Mas hoje, queridos, entendo o que eu vou falar, as pessoas estão buscando prazeres loucos. Né? Não, porque... é igual sexo anal, né? Não, porque eu tenho um orgasmo, pastor, é coisa boa quando eu faço... Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que quando uma pessoa era enforcada, ela também tinha orgasmo? Não sabe disso? Quem sabia disso? Responde aí, eu sabia. Você nunca viu que todo filme que uma pessoa é enforcada, geralmente, o que eles fazem? Eles colocam um pano. Você não sabe por que eles colocavam aquele pano? Eu vou te ensinar o porquê eles colocavam aquele pano na cabeça da pessoa. Sabe por quê? Porque no momento do enforcamento, ela começava a ter orgasmos. Sabia disso? Então, não é porque tem orgasmo que é bom. Tem gente se enforcando com os orgasmos da vida. Entende isso? Tem gente se enforcando com os orgasmos sexuais, ou seja, matando a vida. Querida, é por isso que eles colocavam aquela, pode perceber, é por causa, imagina a pessoa virando o olhinho para a direita, para a esquerda, você fala, meu Deus, o que é isso? Na realidade, era por causa disso. Só que assim, homem e mulheres, hoje
A prática masturbatória é uma coisa terrível. Não é, antigamente era mais homens, hoje as mulheres também. O que você já enfiou nesse negócio, minha filha? Aí compra produto de sexy shop, coloca na gene... eu tenho que falar aqui. Eu tô dando uma aula, eu tô falando de portais sexuais do corpo. Não tô... Olha só, se você veio aqui, não me julgue, eu estou ensinando. Aí colocou um monte de coisa no negócio, sabe? Queridos, homens que se masturbam, mulheres que se masturbam, sabe? Inventam um monte de bizarrice sexual. Você vai ter que tratar isso. Vai ter que se fazer uma libertação dos 8 portais sexuais do seu corpo. Sabia disso? Por que tem gente que não consegue romper na área sexual? Meu filho, você já pecou com a mente, já pecou com os olhos, já pecou com os ouvidos, já pecou com o nariz, com a boca, com as mãos. Com a genitália, então, não se fala. Sabe? Já pecou de todos os jeitos. E você acha que a sua vida vai ser maravilhosa? Não. Você vai ter que tratar cada situação, você vai ter que tratar cada pecado, você vai ter que pedir perdão para Deus, muitas vezes até para o próximo você vai ter que pedir. Quantas vezes você pode ter tocado nas suas mãos na genitália de pessoas que nunca poderiam, inclusive pessoas de menores. Sabia disso? A gente pega isso o tempo todo, né? Olha só, olha só. Entende? Genitália, práticas masturbatórias. Um dia um rapaz perguntou, pastor, é pecado se masturbar? Eu falei assim, meu filho, quando você se masturba, você fica pensando no pezinho de alface, de couve? Hã? Não, pastor. Ah, então é pecado. Aí, o pecado da masturbação, ele tá ligado às mãos, é a mão sexual. Sabe? A pessoa, ela peca e ela faz coisas que ela não devia. Aí tem gente que fala assim, ai pastor, queridos, a gente pega isso o tempo todo. De 100 pessoas, que a gente pega, 100 pessoas já praticaram masturbação. É incrível, mas isso é um dado de metodologia científica que eu uso aqui nas nossas clínicas. De 100 pessoas, 100 já praticaram masturbação, tanto homem quanto mulheres. Tá? De 100 pessoas, a maioria já caiu na área sexual. Então, o que você está fazendo com essa chiquitita? O que você está fazendo com esse virgulino? Aonde você colocou esse negócio? Com todo respeito. Eu já vi cenas bizarras, sabe? Cenas, eu já vi isso, de gente mandar vídeo. Pastor, dá uma olhada, olha que coisa terrível. Olha, eu nem posso falar aqui. Então, infelizmente, verdade, aprende na escola, aprende com o amigo, aprende com outras pessoas. Já vi em jornal de atores que morreram de orgasmo com saco plástico amarrado no pescoço. Justamente. Porque ele faz o que? Asfixia. Então, olha só, precisamos tratar. Pois tem uma pastora que ensina que cáries orais pode ser baseado no livro de Cantares. E o que ela ensina, né, Maria Rita? É ela que está ensinando. Tá. Aí vai colocar a boca lá? Você quer colocar a boca lá? Aí é sim. Mas é muito comum o senhor mostrar o órgão genital na boca da pessoa e o senhor falar, a entidade se alimenta disso o tempo todo na vida dela e dele. Entende? A pessoa veio do mundo com prática pagã. Eu não entendo isso. Deus fez, olha só, Deus fez o órgão genital feminino perfeito. Deus fez o órgão genital masculino perfeito. Mas o pessoal, eles querem se aventurar em tudo, eles querem procurar em outras coisas. Aquilo que Deus fez com maestria, você não percebe que isso é perversão? Mudar a forma original? Mudar a forma original? Aí quer colocar a boquinha lá. Aí o cara ejacula, com todo respeito. Vocês sabem do que eu estou falando. Queridos, não é uma coisa normal, vocês entendem? Não vou falar sobre isso, vou falar na Masterclass, vou falar bastante sobre isso na Masterclass. Então, na Masterclass, se preparem. Porque na Masterclass eu vou tratar dessa área. Se prepara. Aqui eu só estou dando uma pinceladinha, mas cuidado, irmãzinha, onde você está colocando essa boquinha, hein? Essa boca que tem que ser santa. Cuidado, irmão. Tá colocando essa boquinha lá no chuca-chuca, é? Vai ver o tanto de gente que tá com câncer oral. Vai ver, tá?
Ah, na hora é gostoso. Ai, que delícia. Oh, Jesus. Ai, meu Deus. Vai ver depois. Depois a conta chega, porque pecado é dívida. E a conta vai chegar. Aí a gente vai ver. Eu queria saber se Carícia, na parte de cima é pecado, vai para Masterclass, tá? Vai para Masterclass. Lá na Masterclass a gente abre o jogo. Aqui não dá para falar muita coisa. Aproveita que ainda tá no... a Léa falando lá. Verdade, quem quiser fazer parte da Masterclass, eu vou falar tudo isso, irmã. Se pode tocar na Chiquitita, se não pode. Se pode colocar a boca lá, se não pode. Se pode casal se masturbar um outro, se não pode. Ah, se pode. Ai, pode, não pode. Pode fazer sexo menstrual, não pode. Por que pode? Por que não pode? Vai que vai. Oral, anal, menstrual, auricular, virtual. Pode ou não pode, pastor? Vai para Masterclass. Fala com a Léa que a gente vai ensinar isso com detalhes. O problema é que as pessoas pegam um conto, que é Cantares, porque Cantares é Shirachirim, cântico dos cânticos, e aí elas acabam usando algo para que... Deixa eu falar para você. Você sabe que a vida de Shlomo Meller, o rei Salomão, ela é dividida em 3 partes, que são 3 livros descritos nas Sagradas Escrituras. O primeiro é Shir Hashirim. E você sabe o que significa isso na vida dele? Significa a vida carnal que ele teve. Entende? Shlomo Meller, o primeiro livro dele é um livro da sua carnalidade. Depois, Mishlei é o livro do alinhamento. Que sentido? É o livro da coerência, pensamentos. É o livro de Mishlei. Ele já entende o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é puro, o que é impuro. Aí depois vem o livro da maturidade, que é Kohelet, que ele diz assim, agora já não diz mais o rei, mas o pregador. De vaidade, tudo é vaidade. Então a gente precisa, vem fazer parte da Masterclass Sexualidade para Casais, ainda temos várias vagas e vai ser benção, porque você já vai adquirir a primeira parte, já vai poder assistir o PDF, vai ter a segunda, vai ter a terceira, e é muito provável que tenha a quarta, porque eu vou fazer aí umas 10, 12 horas de curso de sexualidade para casais, justamente porque eu quero ensinar você. Vou ensinar até o poder do beijo no ato sexual, em língua estranha. Porque tem casal que nem isso entende e nem se atenta. Meu Deus do céu. Vou te falar a importância do beijo no ato sexual. Porque, queridos, com todo respeito, para quem é casado aqui, é difícil dar um beijo numa pessoa com 2 dentes na boca e ainda com halitose. Você conhece? Você conhece gente com 2 dentes na boca e com halitose? Conhece? Conhece? Vamos lá. Meu Deus do céu, ajuda aí, crente, tá? Eu vou te ensinar porque tenho autoridade, posso falar isso, porque é uma área que o Senhor me ensinou muitas coisas, tá? O Senhor foi falando para mim, falou, filho, olha como que o mundo faz, olha essa, querido, você não tem ideia, são mais de 100 perversões sexuais, hoje tem mais de 50 ou 60 gêneros sexuais, você não tem ideia das bizarrices sexuais que tem hoje, tá? Isso, irmã Evalina, com certeza, eu preciso de muita cobertura espiritual. Eu não gosto de beijo muito melado. Aí, a irmã já tá até querendo falar aqui o tipo de beijo que ela gosta. Meu Deus do céu. Vamos lá. Pastor, chegaram os livros, autoridades sobre os demônios e aprender a ouvir a voz de Deus. Que bênção, Michel. Que bênção. Eu não gosto. Vamos lá, pastor, e quando o cônjuge não serve? Vai para Masterclass. Masterclass a gente responde tudo, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir aqui só pra gente encerrar. Mãos sexuais, genitália. E pro último, ó, mente, olhos, ouvidos, nariz, boca, mãos, genitália e pés. Pés é um outro portal. É o 8º portal. Por onde pisou os teus pés? Gente que já foi para motel. Querido, crente ir para motel, com todo respeito, é pecado. Porque você está em um lugar de contaminação sexual. Você já parou para pensar quantas pessoas se deitaram naquela mesma cama? Ai, pastor, mas qual que é a diferença de motel para hotel? Hotel não é lugar de institucionalização de pecado. Não foi feito para teatro. O motel foi. O motel no Brasil, ele é conotação sexual.
Se deita prostituta, se deita travesti, homossexual, se deita pedófilo, se deita todo tipo de pessoas na área sexual. Então, contamina o leito, você não pode se deitar em qualquer cama. E também o ambiente. Existem demônios devoradores de energia territorial sexual naquele local. E as pessoas pagam para isso. Então, isso é terrível. Isso é terrível. Você precisa discernir esse negócio. Tem gente que pisou em motel. Quem aqui já foi para um motel? Digita aí, eu já fui. Quem aqui já foi para um motel, já fez o tchu-tchu-tchu, tchá-tchá-tchá? Tá? Vamos lá. Quem aqui já foi para um motel? Já foi? Tem que fazer oferta remissiva? Com certeza. Toda pessoa que investiu em pecado, ou é sexual, não importa, tem que fazer oferta de remissão. Olha só, eu tenho uma na escola Nevoá, que é a escola profética, tem uma live, uma masterclass, que é o poder do sexo profético. E tem uma que é do poder do sexo financeiro, que está ligado ao seminário Restauração Financeira. Por quê? Sexo financeiro, sexo está ligado a finança ao sexo. Pode perceber, ó, a maioria já foi em motel, pagou. Casa de swing, pagou. Produto sex shop, pagou. Jornal da banca comprar revista pornográfica, pagou. Quer dizer, ela investiu em pecado sexual, ela pagou. Isso toca nas finanças, tá? Agora, tem lugar que você não pode estar. Teatro pornográfico. Queridos, as pessoas já foram em muitos lugares sexuais. Casa de prostituição, entende? Homens que perderam a sua virgindade e passaram a sua vida em casa de prostituição, deixando dinheiro para as prostitutas. Isso é terrível. Mas nunca mais fui quando me converti. Glória a Deus, Paulo. Na realidade, a questão nunca mais ir é bênção, mas tem que tratar quando foi. Porque senão o que acontece? O que a gente fez há 10 anos atrás e a gente nunca confessou para Deus, nunca pediu perdão. Porque as pessoas falam assim, pastor, mas os meus pecados foram perdoados? Pecado confessado, tratado é perdoado. Como que um pecado vai ser perdoado se ele nunca foi confessado? Me responda uma coisa dessa. Você nunca chegou para Deus, Deus me perdoa, eu fiz aquilo de errado. Me perdoa, eu pequei contra o Senhor. A minha vida já não é mais a mesma quando eu comecei a aprender com o Senhor. Casais, a gente tem sido bênção na minha vida. Amém, mãe Valine. Já fui uma vez, também já trabalhei e já vi coisa absurda ao vistoriar os quartos. Aí, Thalita, ó, depois você tem que dar essas dicas pra gente aí. O que você viu, serve aqui pra gente ensinar. E quando o marido ainda não serve a Deus? Aí é uma situação complicada, né? Aí tem que entender o que é esse não servir a Deus. E o que está acontecendo. Eu nunca fui, pastor, por pensar que era pecado. Entendi. É melhor perguntar quem nunca foi. É verdade, Betânia. Então, assim, entenda. Mas tudo isso toca. Você quer ver um problema? É quando eu chego nas clínicas que o pessoal vem, muitos casais falam comigo, né? E a irmã fala, pastor, posso colocar a boca no virgulino? Eu falei, minha filha, você vai se adequar a isso? Ai, pastor, meu marido gosta, e não sei o quê, e tal. Aí eu também começo a entender que a pessoa ali já está aprisionada naquela área. Quer dizer, a pessoa vem com um monte de coisa. Tem muito fetiche com o pé, é verdade. Então, quais são os lugares que você pisou? Quais foram os lugares sexuais que você pisou? Às vezes você pisou em lugares que você nunca deveria ter pisado. E isso gerou um rastro sobre a tua vida, inclusive sexual. Você vai ter que pedir perdão para Deus por isso. Você vai ter que tratar isso no mundo espiritual. Você vai ter que quebrar isso no mundo espiritual, tá? A gente precisa discernir isso, tá? Glórias a Deus. Então, as pessoas não conseguem discernir essas coisas. A gente precisa ter novos discernimentos espirituais. Eu tive um encontro com Deus nesse final de semana e pedi perdão. Por isso eu queria saber se precisava fazer a oferta, porque eu estou fechando. Com certeza, Sara, tem que fazer uma oferta. O meu esposo também não serve a Deus. Ele não acredita em coisas espirituais. Ele não acredita em uma coisa, mas porque ele não acredita, você vai pecar? Fiquei traumatizada com o motel, desde que vi a imagem de Preto Velho e a Pombagira. Olha aí, olha aí. Entende? Então, para encerrar aqui, vamos lá. Portais: mente, ouvidos, olhos, nariz,
boca, mãos, genitália e pés. Portais sexuais do corpo. Você vai ter que consagrar. Você vai ter que consagrar os 8 portais sexuais do teu corpo, tá? Você vai ter que pedir perdão por todo o pecado na mente que você já cometeu, pecado com os olhos, pecado com os ouvidos, pecado com o nariz, pecado com a boca, pecado com as mãos, pecado com a genitália, pecado com os pés. E pecado com a genitália é complicado, porque toda pessoa que você se deitou sexualmente, você vai ter que lembrar o nome, pelo menos, o apelido. Ah, é a Chiquinha da padaria, é a Zequinha, filha do Chico Lopreu. Ah, você vai ter que relatar isso, justamente para cancelar isso no mundo espiritual. Principalmente, toda pessoa, quem está fazendo clínica com a gente aqui? Digita aí, eu estou. Você quer ver? Quem está fazendo aí? Podolatria, feitiço com pé. Já ouvi que uma pessoa pagou 10 mil por meia usada. Misericórdia. Quem aqui tem feito, já fez clínica ou está fazendo clínica com a gente? Digita aí. Nos ajude aí. Amém? Vamos lá, pessoal. Já vou encerrar, vou orar. Tenho um atendimento para fazer. Pai, eu agradeço pela vida de... Amém, filha. Vamos lá. Quem aqui? Ninguém aqui, meu Deus. Eu quero. Mandei mensagem no Insta do pastor, Paulo Lage. Fala com a Leia. Quem quiser. Ah, a Eriquinha tá fazendo, ó. Pastor, e quando não lembramos? Ah, quando lembramos, você fala... Aí, às vezes, você tem uma característica da pessoa, né? Ah, é o que te mancha. O Espírito Santo vai falar, ó, pastora Edna Quebec, olha aí, Érica Moraes, olha só, Rosana de Souza, já fiz. Eu vou fazer a clínica em nome de Jesus, tá? Então, olha só, não adianta só fazer a oferta. Então, segredo, o que a gente ensina? A pessoa faz a clínica, ela precisa ser tratada na área sexual. Eu tenho uma clínica. Eu não gosto de falar que é mentoria, porque mentoria tira dúvidas. Não é que eu não faço, eu posso até fazer. Mas nossos trabalhos é clínica. O que é clínica? É sessões na área da sexualidade, às vezes é na área financeira, às vezes é na área conjugal. Então, na área sexual, a gente vai tratar da área sexual. E aí sim, todo o pecado que foi cometido financeiro a nível sexual, motel, pagou por pornografia, pagou por mulheres em webcam, dinheiro, aí sim a gente vai fazer no final, faz uma oferta, a pessoa faz uma oferta e a gente vai orar junto com a pessoa, anulando aquilo e selando no espiritual aquela oferta de remissão. Mas olha só, tem pessoas que são questões agravantes, tá? Aí a gente... Ah, quanto que é o valor? Queridos, não adianta fazer isso de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito que se faz as coisas. Ah, eu vou fazer uma oferta. Você pode fazer, tá? Mas muitas vezes, se for alguém de autoridade que fez contra você, tem que ser uma autoridade para quebrar. As pessoas não entendem isso. Pastor, e quem pecou tanto, como poderia se lembrar de tudo? Queridos, é assim, quando você não consegue lembrar, mas lembra uma parte, aí a gente vai orar em cima disso. Pedindo para o Senhor ir de encontro a cada pessoa que a pessoa teve ato sexual, quebrar aquilo, cancelar no mundo espiritual. Não é simplesmente também fazer uma oração de renúncia. Você quer ver? Quem aqui já fez oração de renúncia? Digita aí. Quem aqui já fez oração de renúncia? Mas mora em Gravataí, não temos como fazer. Não, as clínicas são online. Online. Tem presencial em Guarulhos, mas a gente faz online. Mas quem aqui já fez oração de renúncia? Eu já comprei revista, alugava DVDs, comprei um produto. Aí, ó, tá vendo? Ó, já fiz. Olha aí, ó. Leninha, eu. Quem já fez oração de renúncia? Às vezes a pessoa faz a oração de renúncia, mas às vezes a oração de renúncia por si mesmo não resolve. Por quê? Porque não é só oração de renúncia. Às vezes tem oferta. Às vezes vai ter, cada caso é um caso. Por isso que eu faço clínica individual, até quando é casal. O casal tá aqui, Chiquinha e Zefinho, né? É o Zefinho e a Chiquinha. Aí eu não faço clínica com os dois, eu faço separado, mas porque vai que o Zefinho me conta, eu adultério, pastor, quando a Chiquinha é temperamental, ela vai matar o cara na hora. Então eu faço separado, aí a Chiquinha começa a confessar um monte de coisa. Imagina o marido ouvindo aquilo, não vai dar certo. Então é bastidor, é questão ética ministerial. Trata separado para depois tratar o casal. Depois, quando tiver coisas conjugais, principalmente na área sexual, traição, adultério, aí a gente vai tratando. E ó, tem que ser tratado.
A maioria já fornicou com gente casada. Destruiu família. Eu não tô aqui para passar a mão na tua cabeça, não, porque muitas vezes você fez coisa horrenda. Eu tô aqui para gerar arrependimento na tua vida. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Entende? Eu não ainda, eu vou fazer em nome de Jesus. Eu já fiz de renúncia de toda a e senti surgir efeito, parei de sonhar com esse parceiro. Muitas vezes vai resolver. Mas eu conheço muita gente que faz e olha só, numa situação resolve, outras não. Então é necessário, tá, passar... Oh, chegou outro livro? Meu Deus do céu. Vamos lá. Porque a pessoa, vou fazer oração de renúncia, vou fazer oração de renúncia, tem que fazer oração de renúncia, tem que fazer oração de renúncia. Ela faz, mas muitas vezes, querida, ela vai ter que pedir perdão para a pessoa que ela feriu sexualmente. Somente a ex-mulher, o ex-marido, o ex-parceiro. É um conjunto de coisas. Libertação, restauração, é um conjunto, não é uma coisa só. Hoje o pessoal está fazendo isso como comércio, porque vai lá, preenche uma fichinha, e aí a pessoa faz uma oração, pronto, resolve. Não, queridos, a pessoa precisa de ser tratada, de ser acompanhada, de ser ouvida, ela precisa de vomitar para fora, ela precisa de verbalizar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ela precisa resolver isso no espiritual, precisa se fechar essas portas sexuais. Porque não adianta, se você não fechar, o inimigo é assim, ele é legalista, tá? Ele dá tempo para você, daqui a pouco ele volta, e volta com violência. Eu ainda não, tal. Às vezes sonho com pessoas que fiquei no passado. Ah, com certeza, vinculação, entende? Terceira live que vejo o pastor, que já me ajudou muito, com certeza, eu fiz tudo isso. Confessei, bênção. Às vezes, Sara, irmã Sara, a pessoa confessa, já é uma vitória gigantesca. Mas, por exemplo, precisa se passar um pente fino, algo individual. Não gosto de fazer libertação coletiva. Eu acho que não é prudente. Pode resolver? Pode, mas não é prudente. Libertação tem que ser individual, porque eu vou tratar com a pessoa a nível individual, vou olhar nos olhos da pessoa, vou saber se ela está falando verdade ou se ela está mentindo. Que tem uns aí que acham que engana a gente. Aí a gente vai, tem coisa aí que tá fora, vai orar que Deus vai te mostrar. E confronta, irmão, não quer nem saber se é filho de papai, se não é. Olha só, caiu na rede é peixe, como diz o ditado. Chegou pra gente pra buscar ajuda, vou ajudar a ser curado e liberto, não quero nem saber. Mas vai ser confrontado, vai ter que passar por esse crivo. Porque se não... Queridos, as pessoas... eu quero minha cura, eu quero minha libertação, mas não quer pagar o preço. Não quer fazer o que tem que ser feito. Tá cheio de gente que fala para mim, eu já fiz libertação, já fiz isso, mas aquilo não mudou. Não, queridos. É cruz, é oração, é jejum, é se arrepender. Meu Deus do céu, a pessoa fez um monte de coisa errada na vida, ela acha que o inimigo vai soltar, ela assim, é um cabo de força, mas tem uma coisa, quando a pessoa começa a ser ministrada, quando ela começa a pagar o preço, quando ela ora, ela jejua, ela busca, quando ela começa a buscar, Deus vai trazer a libertação que ela precisa. Para fazer a clínica, estão perguntando aqui, fala com a Leia, ó, lá em cima no YouTube, ó, Leia Faria, tem o telefone dela, clica em cima. Instagram embaixo, Leia Faria. Só falar com a Leia, tá bom? Gente, vou fazer uma oração simples hoje, porque eu já vou sair para atender uma pessoa, tá? Mas olha só, consagra a sua vida sexual. Consagra a sua vida sexual. Tem muita coisa nessa área, amém? Deixa eu fazer uma oração aqui. Senhor, eu quero apresentar esse propósito de oração. Eu quero apresentar essas pessoas que estão aqui, aquilo que elas precisam, aquilo que elas necessitam da parte do Senhor, porque eu creio, Senhor, que tem gente aqui que vai ser curado nessa área. Pessoas aqui, Senhor, que vão experimentar de um romper da manhã, de um romper do Espírito do Senhor, pessoas que vão viver coisas que nunca viveram antes, pessoas que vão experimentar de restauração, de transformação na vida espiritual, sexual, mental. Pai, em nome de Jesus, o que eu tenho, eu dou, Senhor. Eu estou aqui para abençoar, eu estou aqui para ajudar. Tem pessoas, Espírito Santo, que precisam de uma mudança, e eu creio que o Senhor é Deus para libertar, eu creio que o Senhor
Senhor é Deus para salvar, eu creio que o Senhor é Deus para curar, eu creio que o Senhor é Deus para restaurar a vida desse homem e dessa mulher. Não deixa essa pessoa do mesmo jeito, não deixa essa pessoa da mesma forma, mas vai mudando o Senhor essa situação, arranca esse cativeiro espiritual, coloca por terra, Senhor, todo mal, meu Deus, tira toda a paralisação na vida dessa pessoa, Pai. Pai, tem gente aqui que precisa de um vinho novo, precisa de uma libertação. A pessoa não está vivendo, ela está sobrevivendo nessa dimensão, mas ela precisa de uma mudança. E eu creio que o Senhor tem essa mudança para entregar para ela. Eu creio que o Senhor tem essa mudança, e essa mudança será radical, profunda, poderosa, de uma maneira espiritual, profética, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Eu não vou orar muito hoje, porque eu tenho que eu tenho que fazer outras coisas. Mas, ó, tá bom? Segunda-feira, live, 13 horas da tarde, venha estar com a gente, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Já vamos colocar no Instagram lá as temáticas, no YouTube também. Acompanha aí. Você que não está nos nossos grupos, fala com a Leia, venha participar. Vamos ter discipulado gratuito também. Venha aprender, venha ser discipulado. Tem muitas pessoas que precisam ser discipuladas. E nesses discipulados, olha só, você quer aprender a tratar pecado? Tem uma live aqui no YouTube minha tratando com o pecado. Assista essa live, tá? E você que quiser fazer clínica de cura, libertação sexual, financeira, conjugal, autismo, TDAH, fala com a Leia Faria, tá? Fala com a Leia Faria. Aqueles que quiserem também ser discípulos de libertação, profético, de sonhos, vamos lançar a Escola de Sonhos dia 1º de abril. A Leia está lá com uma promoção. Você que já é aluno da Shemitah, aluno da Nevoah, do Profético, da Libertação, você tem uma promoção maior, venha fazer parte, tá bom? Amanhã estaremos aqui em Guarulhos, a pastora Keila, junto com a comitiva das mulheres, vai ter um culto de mulheres às 19 horas, vai ser bênção. E dia 5 e 6 de abril agora, semana que vem, haverá a nossa primeira conferência, Conferência Intimidade e Poder. Faz a tua caravana, vem estar conosco aqui em Guarulhos, Rua João Paulo Piacentini, número 85, Jardim Santa Lídia. Conferência Intimidade e Poder. Leinha, já vamos começar a disparar a conferência também. Pessoal que puder estar com a gente aqui, venha fazer parte. Se quiser, eu faço um link da conferência para você fazer inscrição também. Vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Eu nem vi se hoje tem discipulado. Deixa eu ver aqui, é hoje? Gente, a minha vida... Não é hoje aqui não, tá? Eu tenho que ver com a Leinha quando é o discipulado. O discipulado acho que é de 15 dias, tá bom? Gente, um forte abraço, que Deus abençoe, fica na paz, em nome de